Bom dia! Olá, criançada! Vamos para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo. O nosso último capítulo que nós estudamos foi multiplicação. Nós estudamos multiplicação por 2, multiplicação por 3, multiplicação por 4 e multiplicação por 5. E hoje, no nosso capítulo novo, nós vamos estudar o capítulo 9, divisão. Antes da tia iniciar o capítulo 9, que é divisão, a tia vai pedir uma coisa para vocês. Como nós estudamos na multiplicação a tabuada de multiplicar de 2, de 3, de 4 e de 5. O que é que eu quero que vocês façam? Antes de iniciar a aula, eu quero que já vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, uma atividade extra. Qual seria a atividade extra? Eu quero que vocês escrevam a tabuada de multiplicar por 2 e por 3. Você vai escrever toda ela 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, colocando o resultado, certo? Você vai resolver os cálculos da multiplicação por 2 e a multiplicação por 3. Você irá fazer isso no seu caderno. E aí, depois que vocês fizerem, eu quero que vocês deem uma estudada nas tabuadas de multiplicar por 2 e por 3. Ah, tia, eu vou fazer a atividade e como é que você vai tirar a foto da tabuada que você fez e vai mandar para a tia no grupo, vendo que você fez a atividade extra de multiplicar, certo? Porque nós vamos agora passar para a divisão, mas nós não vamos esquecer da multiplicação, não. A tia vai continuar fazendo a atividade de multiplicação junto com a atividade de divisão, tá certo? Então, vamos lá iniciar o nosso capítulo 9, divisão. O xilofone é um instrumento musical feito de madeira ou metal e é tocado com baquetas. Suas teclas reproduzem notas musicais que se repetem em sequência, do som mais grave para o som mais agudo. A execução desse instrumento exercita a coordenação motora e a concentração, de maneira divertida e agradável. Aqui está o xilofone. Eu acho que vocês já viram, né? Acho que vocês já conhecem. Então, esse xilofone, ele é usado com essas baquetas e ele reproduz o som forte e reproduz também o som suave, como aqui está dizendo. No xilofone das imagens, as notas musicais que se repetem em 2 grupos de teclas. Quantas notas há em cada grupo? Aí aqui está dizendo que eles se repetem em notas musicais, não é isso? E você sabe que notas são essas? Como vocês já conhecem, né? Vocês para poder tocar o xilofone, você tem que saber das notas musicais. E aí em cada nota vai saindo um som diferente, não é isso? E aí você precisa aprender a tocar direitinho de acordo com as notas musicais. Vamos agora para a página 128. Nós vamos estudar da página 126 até a página 129, certo? Nós já vimos a 126 e a 127. E aqui mostra o xilofone com as notas musicais. E o nosso tema é divisão. Qual é a ideia que vocês têm sobre divisão? O que é divisão para vocês? O que vem a ser divisão? O nome já diz, né? Divisão, dividir. Então, se eu vou trabalhar a divisão, eu vou aprender a dividir. Dividir as coisas em partes iguais. Não é isso? Então, divisão quer dizer dividir, repartir. Vamos aqui. Ideias da divisão.
Flávia vai guardar seus livros. Para isso, ela vai distribuir os livros igualmente nas caixas apresentadas a seguir. Então, ela tem vários livros e ela tem 3 caixas, que aqui está dizendo, né? E aí ela vai dividir esses livros nas caixas, sendo que em cada caixa fique a mesma quantidade. As 3 caixas fiquem com as mesmas quantidades de livro. No caso, ela vai fazer uma divisão dos livros nas caixas. De acordo com a cena, quantos livros Flávia tem? Aí tá aqui os livros e tá aqui as caixas, não é isso? São quantas caixas? 3. Vamos contar quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tem 12 livros e esses 12 livros ela vai dividir em partes iguais dentro de cada caixa. Então, a primeira pergunta é a seguinte: de acordo com a cena, quantos livros Flávia tem? Quantos? 12 livros. Quantas caixas ela vai colocar? Vai utilizar para colocar os livros? 3 caixas, não vai? Ela vai usar 3 caixas, tá aqui as 3 caixas. Agora vamos aqui. Quantos livros ela vai guardar em cada caixa? Marque um X. Se são 12 livros, são 12 livros e ela tem 3 caixas. Aqui, pessoal, é o sinal da divisão. Esse aqui é o sinal da multiplicação. Aí na divisão, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar o 12, que é a quantidade do livro, dividido por 3, que é a quantidade de caixa que ela vai utilizar. Então, se eu tenho 12 e divido por 3, vai ser igual ao quê? Em cada caixa vai ter quantos livros? 4 livros. 4 livros em cada caixa. Aí você vai marcar um X aí onde tem o número 4 livros. Temos 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros. Então você vai marcar um X no 4, porque vai ficar 4. Outro segredozinho que eu tenho para dizer para vocês: por que, tia, tu sabe que é 4? Se eu tivesse feito aqui 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 pessoas, né? 1, 2, não, 3 caixas, não é isso? 3 caixas. Quantos ficou? 1, 2, 3, 4. Aí você percebeu que todos eles ficaram com 4. Não é isso? Só que tem um porém aqui. Tia, para mim poder descobrir, eu tinha que fazer esse monte de bolinha para mim poder descobrir? Não. Você sabendo a tabuada de multiplicar, você também vai conseguir realizar a continha de divisão. Como assim? O que é que significa o 3 é o total de caixa e o 12 é o total de livros? Por que que deu 4? Porque 12 dividido para 3 pessoas, cada pessoa vai ficar com 4. No caso, para dividir para as caixas. Então, cada caixa vai ficar com 4, não é isso? Eu transformando isso aqui numa multiplicação, vai dar 12. 3 vezes o 4 é 12. Então, se eu dividir 12 por 3, vai dar 4. Se eu dividir 12 por 4, vai dar 3. Se eu dividir 12 por 4, vai dar 3. Se eu dividir 12 por 3, vai dar 4. Porque na multiplicação, o 3 vezes o 4 é 12. E o 4 vezes o 3 também é 12. Então, logo eu concluo. Se eu tenho 12 e divido por 4, eu vou lá na tabuada de 3 e vou procurar qual é o número que eu multiplicando por 3 vai dar 12. Qual é o número que eu multiplicando por 3 vai dar 12? O 4, porque 3 vezes 4, 12. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. Como Flávia vai dividir igualmente 12 livros em 3 caixas, ela vai guardar 4 livros em cada caixa.
12 dividido por 3 é igual a 4. Nessa situação foi realizada a divisão, utilizando símbolos, escrevemos 12 dividido por 3 é igual a 4. Página 129, última página. Na página 129 temos a atividade 1. Marlene comprou 2 tapiocas no mesmo preço. A quantidade que ela gastou nessa compra está representada com as moedas abaixo. Então vamos aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então ela comprou quantas tapiocas? 2 tapiocas. E em cada uma ela pagou R$5. 5 aqui e 5 aqui, não foi? Quantos reais Marlene gastou na compra? Se ela tem quantos aqui? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela pagou quanto nas tapiocas? Ela pagou R$10. Ela pagou R$10 na tapioca, porque cada uma custou R$5, certo? Para determinar quanto custou cada tapioca, podemos fazer uma divisão. Dividir igualmente a quantia que ela gastou em 2 partes. Desenhe 10 bolinhas para distribuir igualmente os 2 quadros a seguir para representar essa situação. Então vamos aqui. Vamos desenhar as 10 bolinhas num quadro e o outro quadro. Eu vou ter que dividir os R$10 em partes iguais. Então vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 mais 5 dá quanto? Dá 10. Então, ao dividir igualmente, nós temos quanto? Nós temos 10. Então eu posso dizer que 10 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a quanto? 5. 10 dividido por 2 dá 5. Por quê? Aqui eu peguei 10 moedas e dividi em 2 partes. Na primeira parte ficou 5 e na segunda parte ficou 5. Então, eu concluo que 10, que é o total das moedas, dividido por 2, que foi a quantidade que eu dividi, é igual a 5. Aí você vai colocar 10 e reais em 2 partes, obtemos R$5. E aqui você vai montar a divisão, do jeito que a tia fez aqui. 10 dividido por 5 igual, 10 dividido por 2 igual a 5. Portanto, cada tapioca custou R$5. R$5. Aí você escreve aqui embaixo. Outra coisinha que eu quero dizer, gente, ó. Se eu tenho 10, divido por 2 dá 5, então eu posso, se eu for transformar isso numa multiplicação, eu coloco 2 vezes o 5. Quanto é 2 vezes 5? É o 5 2 vezes, dá quanto? 10. Então, 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 5 é 2. E 2 vezes 5 é 10. Entenderam? Na próxima aula a gente continua, certo? Aqui nós encerramos nossa aula de matemática. Fiquem com Deus, se cuidem, se preservem, usem a máscara. Quando saiam com seu álcool gel, saiam com sua máscara, se protejam. Que breve nós estaremos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.